Segunda Crônicas, capítulo 22. Os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Orim. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era conselheira para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros. Depois da morte de seu pai, para a sua perdição, também andou o seu conselheiro e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote e Gileade. Os sírios feriram a Jorão, e tornou a curar-se em Jezreel as feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Azarias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acazia, para que viesse a Jorão, porque, vindo ele, saiu com Jorão contra Gel, e Gel, filho de Nissim, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú. O mataram e o sepultaram, porque disseram: Filho de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o rei. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e dentro do rei tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou o dentre os filhos do rei, a quem matava, e o pôs com a sua alma na câmara dos leitos. Assim Jeozabe, filho do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que o não matou, e esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Então, pessoal, esse foi o capítulo 22, né, de Segunda Crônicas. Eu espero que vocês tenham entendido que o capítulo 22 de Segunda Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 23 de Segunda Crônicas. Porém, no sétimo ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joana, e Azarias, filho de Obete, e Mazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicrim. Estes rodearam a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades, Judá e os cabeças dos pais de Israel, vieram para Jerusalém, e toda aquela congregação fez aliança com o rei, na casa de Deus, e Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará como o Senhor. Falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a será formada de porteiros, e uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entra na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão. E qualquer que
entrar na casa morrerá, porém vos estarei com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme tudo que ordenará o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo e a cada um com azar na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar da casa, a roda do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, lhe puseram a coroa, lhe deram-lhe o testemunho, fizeram o rei Joiada e seus filhos ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia ao povo, após o povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. Todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos, músicos, e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitais que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que o surge a seguir morrerá a espada. Porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo, e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e o derrubou. Eles quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares, e Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecer os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. Depois, porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de 100, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalaia a espada. Então, pessoal, esse foi o capítulo 23, né, de Segunda Crônicas. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 23 de Segunda Crônicas é extremamente para nós, pessoal. Agora, o capítulo 24 de Segunda Crônicas, pessoal. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zibia de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias o sacerdote Joiada, e tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes, os levitas, e disse-lhe: sai pela cidade de Judá e ajuntar dinheiro de todo Israel para separar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vos apresentar este negócio. Porém, os levitas não se apressaram, e o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não fizesse inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalaia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Balaís, e deu o rei ordens, e fizeram uma arca, e a puseram à porta da casa do Senhor, e publicou-se em Judá e em Jerusalém.
e trouxeram ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e lançaram na arca até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que trazia a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim fazia dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovar a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para reparar a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado, e fortaleceram, e depois de acabar, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joás, Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de até continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel, para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a Israel as imagens dos bosques e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Porém, enviou o profeta entre ilhas para o fazer tornar ao melhor, os quais protestaram contra eles. Mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima de povo e lhes disse: Assim diz Deus, porque transgredi os mandamentos do Senhor, porquanto não prospereis, porque deixados o Senhor também, ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizeram. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo, disse-lhe o Senhor: o verá e o requererá. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele e vieram ajudar a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo e todo o seu despojo. Enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, assim executaram o juízo de Deus contra Joás, e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspirar contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama. Morreu e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabate, filho de Siriti, a Moabita, e quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que se lhe impôs e ao estabelecimento da casa de Deus. E eis que está escrito no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, pessoal, esse foi o capítulo 24, né, de Segunda Crônica. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 24 de Segunda Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. Passando para avisar que amanhã vai ser do capítulo 25 ao capítulo 27, tá, pessoal? Então, só passando para vocês avisar. E quem não for inscrito no meu canal Reserva, tá? Se inscreve lá, ativa o sininho de notificação para você perder nenhum vídeo no meu canal Reserva. Se você não for inscrito nesse canal principal, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação para você perder nenhum vídeo. E não esquece de compartilhar com seus amigos do canal principal e o canal Reserva, pessoal. Então, até amanhã, pessoal.